Nós fizemos um curso na base missionária da MCM, um curso que nós chamamos de intensivo. É um curso de 21 dias, que nós falamos ali sobre missões e caráter. E ali eu fui muito ministrado por Deus em diversas áreas da minha vida, porque eu comecei a enxergar que o nível de cristianismo que eu estava vivendo, e achava que esse nível de cristianismo era suficiente, ou era, sabe, aquilo, o máximo que eu poderia oferecer e viver diante da presença de Deus, mas eu descobri que, na verdade, eu tinha sido cercado por algo que nós conhecemos por pretensa religiosidade. A palavra, ela vai nos falar sobre religiosidade quando Paulo, na sua carta em Colossenses, no capítulo 2, do verso 20 ao 23, Colossenses 2, do verso 20 ao 23, Paulo ele vai nos falar acerca de uma pretensa religiosidade. E o que seria essa pretensa religiosidade? O que é religiosidade, primeiramente? A religiosidade, no seu entendimento da parte etimológica da palavra, vai nos falar sobre a reflexão da atitude, da atividade dentro do contexto da religião. Então, a minha capacidade de refletir sobre as atividades, sobre as ações desenvolvidas dentro do contexto da religião, denomina-se religiosidade. Então, religiosidade por si só não é algo ruim. Muitas vezes nós atribuímos um sentido conotativo para essa expressão, como tantas outras fazemos. Quer um exemplo que eu vou falando? A palavra gospel. A palavra gospel, dentro da nossa realidade de igreja, do nosso século, tornou-se uma palavra com discernimento, com uma interpretação conotativa. Ela dá a ideia de algo que não é bom, de algo que está muito mais apegado ao show, a um espetáculo, do que uma proposta de apresentação do simples e puro a simples e pura pregação do Evangelho. Porém, a palavra gospel nada mais é do que evangelho em inglês, evangélico evangelho. Cadê o pessoal bom de inglês aí? Me ajuda. Hã? Cadê o pessoal bilíngue aqui dessa igreja, gente? Não é possível isso? Eu não me lembro direito agora se é evangelho, se é evangélico, mas é algo assim. Porém, o sentido dela não é ruim. Você concorda comigo? Amém ou não amém? Mas hoje nós falamos de alguma coisa que é gospel, já se dá uma ideia de algo que não é muito bom. Algo que é show, algo que é um espetáculo, algo que não tem a ver com a real proposta do Evangelho. Quando nós falamos de religiosidade, nos nossos dias, nós temos tido a mesma aplicação. Quando fala de religiosidade, logo a gente atribui a práticas e comportamentos que não são verdadeiramente bíblicos, mas são rudimentos humanos, rudimentos naturais, comportamentos e práticas que nada têm a ver com a realidade da Bíblia. E dentro dessa observação que fazemos, Paulo, na sua carta aos Colossenses, nos aponta o que essa pretensa religiosidade não faz. E o que ela não faz? Se você examinar o texto lá no verso 23, ele vai dizer que essa pretensa religiosidade, com uma falsa sabedoria, com uma rigidez para com o corpo, ela não tem nenhum poder para refrear as paixões da carne. Ou seja, qual é o objetivo da real prática da religião? Fazer com que cada dia mais e mais nós estejamos desconectados com a vivência de práticas naturais e carnais, e cada dia mais atentados, mais firmados, mais, observantes das práticas espirituais. Se você for pegar o Novo Testamento, as epístolas de Paulo, as epístolas gerais, você vai perceber que 80% da doutrina ensinada no Novo Testamento se trata de mudança de comportamento. Não é incomum encontrarmos a seguinte observação nas Escrituras: olha, os ímpios têm um comportamento assim, 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 mas vós não farão mais assim, o seu comportamento agora será assim, 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 assim. Então a doutrina bíblica ela está o tempo inteiro apontando para nós a importância de uma mudança no nosso comportamento, numa mudança nas nossas ações. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, para que com as suas próprias mãos sustente a sua própria casa. Aquele que minta não minta mais, aquele que traía não traia mais, aquele que tinha um coração mau não tenha mais. Então a Bíblia o tempo inteiro está nos apontando isso.
Observe o seu comportamento. Observe o seu comportamento. Ou seja, as paixões, as concupiscências, oriundas da natureza carnal, que está presente em todos nós, ela não se converte. Ela está aí, querendo suscitar a todo instante, que a manifestação desse velho homem volte novamente a ganhar ênfase nas nossas ações. Que as nossas atitudes, pensamentos, que o nosso comportamento seja novamente marcado, pontuado pela natureza carnal, que nos afasta da vida de Deus. O Evangelho, irmão, as Escrituras, né, elas vão nos falar sobre 3 perspectivas do Evangelho. A palavra vai nos falar sobre o Evangelho da graça, vai nos falar sobre o Evangelho do reino, e ela vai nos falar sobre o Evangelho eterno. Hoje eu não tenho tempo para falar sobre essas três perspectivas de Evangelho. Mas eu quero falar sobre a perspectiva do Evangelho do reino. O que é o reino de Deus? Hoje eu tenho ouvido muito sobre o reino. Reino, 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 reino. Eu ministro muito para jovens, né? Eu acho que porque eu sou jovem, né? Tenho essa aparência jovem. Eu ministro muito para jovem. E o Senhor tem nos dado uma graça para falar com jovens. E hoje nós temos visto uma realidade dentro dessa igreja pós-moderna, de uma realidade assim. O camarada aparece lá no YouTube, não é? Com aquela camiseta xadrez, até o último botão aqui abotoado, cabelo degradê, não é? Galera fala do cabelo degradê aí, volume 1, volume 2, não é assim? Começa a falar de reino, uau, é de Deus. É tremendo, né? Naquele ambiente descaracterizado de igreja, não é? Aquelas luzinhas assim, bem, não é? Uma coisa bem moderna, não é? Coloca vídeos de música em ambientes de casa, de residência, aquele negócio bem descontraído, e aí olha para isso, ó, nós somos do reino, nós estamos inseridos numa proposta de reino, como se o reino fosse descoberto agora apenas, né? Se como desde a época de João Batista, ele já não estava falando, arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo. Parece que hoje que caiu a ficha que o reino de Deus está sendo manifestado nos nossos dias. Porém, o que isso traz de perigo espiritual para nós? Isso traz uma ideia extremamente perigosa sobre o que proposta de evangelho está sendo nos apresentada. Nós hoje damos uma cobertura espiritual e ministerial para algumas igrejas, alguns pastores. Alguns meses atrás, uma dessas igrejas, um desses pastores que nós damos cobertura, me procurou, porque ele queria convidar um desses youtubers para poder ministrar, porque os jovens da igreja dele queriam levar o fulano de tal lá. E aí ele, mandou uma mensagem, né, para a assessoria, essa galera tem assessoria, né? Irmão, desculpa a linguajar, mas eu sou pastor de igreja, viu? Eu não sou pastor itinerante, eu nem gosto dessa expressão. Eu sou pastor de igreja. Eu tenho cheiro de ovelha, eu estou no meio do meu povo lá. Entende? Eu saio para ministrar porque eu entendo que Deus tem me dado essa responsabilidade, mas eu não gosto tanto de fazer isso não, vou ser muito sincero. Eu gosto de estar no meio do meu povo lá, no meio da lã das ovelhas. Às vezes é cajado, às vezes é a vara, e a gente vai seguindo, né, pastor? Levando as mordidas de vez em quando, né? Coisa boa de levar mordida de ovelha, irmão. Você está aí, né? Porque não é com você. Né? Me disseram que hoje é o dia do pastor, né? Me disseram isso, né? Mandaram um monte de parabéns lá, eu falei, vou lembrar disso aí. Então entenda algo. Aí ele me manda a mensagem da resposta que o assessor do rapaz mandou para ele. Falou, olha, ele mandou a mensagem, dizendo, pastor, vamos ter um evento, queria que o senhor viesse ministrar, como é que é? Aí ele manda a resposta de lá assim, vocês ficam responsáveis pelo transporte, a passagem aérea do pastor, ele mora em São Paulo, tal. Quase que eu falei o nome do abençoado, né? Já só o nome da cidade já tá bom, não quero defraudar seu coração não. Aí ele vem, aí hospedagem no hotel para ele poder ficar, bom, até aí tudo bem, né? Tranquilo. E aí, manda para nós aí o cronograma do evento para saber quantas ministrações o pastor vai fazer, para a gente poder mandar o valor por ministração. É porque ele é do reino.
Porque tá lá, eu nem sabia que era pastor, eu fiquei até assustado quando me disseram que era pastor, porque até então eu tinha ouvido algumas músicas dele, né? Que canta lá e tal. Mas eu fiquei sabendo que era pastor, só que eu não sei de que igreja, eu não sei quem é que consagrou esse menino pastor, eu não sei absolutamente nada sobre a vida dele, só que a nossa geração, ela tem sido tão ensinada a fugir do tradicional, que ela está querendo desconstruir as coisas muito rápido. O meu pastor, um dia me lembrou de um texto de Provérbios, que diz assim: não removais os marcos antigos colocados ali pelos seus antepassados. Essa palavra, irmãos, ela norteia muita coisa na minha vida até hoje. Como eu disse a você, eu gosto muito de falar com jovens, né? E quando eu converso com eles sobre ser revolucionário, eu costumo dizer, olha, antes de você querer sair por aí, querendo revolucionar a sua igreja, revolucionar o mundo, revolucionar a cultura gospel, aprende a arrumar seu quarto primeiro. Começa por lá, que é um excelente caminho. Começa aprendendo a lavar o prato que você come. Nós, no nosso intensivo de missões e caráter, o objetivo é tratar a pessoa no prospecto das missões e caráter. Quando a pessoa vai para lá, é um cenário que a gente estimula, é um cenário bem atípico do convencional. Vou descer aqui, pode, pastor? Pode sentir em casa, amém? Então tá bom. E aí, nós proporcionamos um ambiente bem diferente para as pessoas que vão para lá. Dorme em escola, nem todo dia come carne, a comida ela é regrada, porque a ideia é mostrar como seria uma realidade, ou pelo menos próxima do que seria um trabalho realmente missionário. Um dia desse eu estava lá, no intensivo, já como obreiro, ministrante, na fila, para poder lavar o prato, porque lá nós temos uma lei que chama Lei do Gato, e a Lei do Gato é, cada um lava seu prato. E eu estava lá na fila com o meu pratinho para lavar, e na minha frente tinha um rapaz, um jovem, moreno, alto, o cara era enorme, né? Era até bom ele estar na minha frente, porque o sol estava de lá para cá, eu estava ali na sombra, né? Estrategicamente projetado para não sofrer o ataque do sol, né? E aí ele estava na minha frente com o pratinho dele para lavar, e aí ele pegou o telefone e vai ligar para algum lugar, e eu estou atrás dele. E de repente ele começa a falar com quem? Com a mamãe. Ô mãe, a senhora não acredita onde é que eu estou. Eu atrás dele ouvindo a conversa. Mãe, eu estou na fila, eu vou lavar meu prato, mãe. A senhora acredita nisso, que aqui é a gente que lava o prato? E ele continuou, mãe, a senhora não sabe da maior. Eu estou dormindo no quarto de uma escola, num colchão, no chão, com mais 10 pessoas. É assustador. Eu olhava para aquele rapaz, daquele tamanho, e falava, Jesus, esse menino está precisando de um pai. Então nós vemos uma realidade, onde nós vemos uma geração querendo transformar, querendo modificar, querendo dizer, somos os revolucionadores, somos os transformadores, e eu creio de todo o meu coração, que essa geração que está começando agora, que está aí com seus 18, 17, sabe, essa geração, ela vai de fato andar numa velocidade muito maior, que vai ter acesso a muita coisa, que vai ter uma capacidade de caminhar numa velocidade muito grande. Agora, na mesma proporção que você vai voar, você tem que ter raízes. Raízes sejam profundas o suficiente para não fazer você desviar do propósito. Eu volto para o exemplo que eu estava dando dessa galerinha que fala de reino e cobra por ministração. Um outro cidadão mandou uma mensagem dizendo assim, olha, nós não cobramos oferta. Primeira conversa começou assim, pastor. Nós não cobramos oferta, mas geralmente onde a gente vai, as igrejas nos abençoam. Aí a irmã que estava conversando da igreja mandou uma mensagem para ele perguntando assim, pastor, e como é que é? Quanto que geralmente é esse valor que as igrejas abençoam? Aí ele respondeu, a assessoria respondeu de lá, entre R$2.000 e R$2.500. Uau! E aí a irmã, ela mandou a mensagem dizendo assim, olha pastor, nós conseguimos aqui fazer alguns trabalhos, cantina, vendemos isso, vendemos aquilo, a gente conseguiu levantar 1.000, por 1.000 o senhor vem?
Eu estou falando isso de oferta, fora hospedagem, fora avião. Se for por R$1.000 o senhor vem, olha a resposta que o cidadão dá de lá. Olha, seria injusto ele ir por R$1.000. Injusto com as outras igrejas que pagam 2.000 e 2.500. Ele não vai, porque é injusto. Agora, o problema, irmãos, não é só os mercenários que cobram para fazer isso. O problema são as igrejas que pagam. E gera esse ciclo vicioso, maligno e diabólico. E a gente muitas vezes olha para uma realidade virtual e acha que aquilo é o que há de melhor. E julga que o tradicionalismo ele tem acabado num processo de religiosidade. Cuidado, viu? Eu tenho ouvido muito a expressão assim, olha, saia da caixa. Saia da caixa. Saia das quatro paredes. Não é? Deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode sair das quatro paredes e continuar dentro da caixa. Porque estar na caixa é você ter a sua mente cauterizada. Quer sair da caixa? Muda a sua mente. Como eu disse, eu sou pastor de igreja. E muitos dos meus colegas pastores, eu tenho muitos aqui em Brasília, compartilhando comigo a seguinte situação. Pastor, é interessante quando a gente vê as pessoas falando sobre movimentos de reino hoje em dia. Porque o pessoal faz movimento de reino nas praças, por aí afora, a galera freta ônibus, cruza a cidade para participar de movimento de reino por aí afora. Mas quando a gente fala que vai ter um culto de oração, ninguém vem. Cruza a cidade para participar de movimento de reino aqui e acolá. Mas a gente fala, gente, vamos fazer um evangelismo aqui na nossa rua, sábado à tarde. Quem pode vir? Mas para cruzar a cidade, para ir em movimento de reino, pode. Arruma um jeito. Falta aula, falta faculdade, arruma dinheiro quando não tem. Aí eu me pergunto, que reino é esse? Será que nessa ânsia por liberdade, nós não estamos ainda nos tornando prisioneiros ainda piores de um sistema religioso, gospel, falido, carnal, mentiroso, pautado em meias verdades, em uma falsa sabedoria, em uma falsa humildade, de pessoas que a gente não sabe de onde vem. Os meus meninos lá, vira e mexe, me perguntam se pode participar de uma ou outra atividade, eles já sabem qual que é a nossa receita, o nosso combinado. Vai participar do que quer que seja, 2 perguntas eles têm que me trazer a resposta. Primeiro, essa pessoa, esse lugar onde eles estão indo, quem é o pastor? Quem é o pastor? Com quem esse cara anda? E segundo, qual é o objetivo disso? Então, se não me convencer as respostas que vai trazer, já sabe que não vai. Eu estou mostrando isso porque nós precisamos hoje de uma geração de cristãos que tenha maturidade na sua fé. Maturidade para discernir o que verdadeiramente alimenta e o que é fermento, que só vai levedar a massa. Porque a razão de muitas vezes nós não fluirmos e não darmos sequência ao propósito chamado que Deus tem nas nossas vidas, é que a gente se mantém numa condição de imaturidade, de superficialidade, tão terrível, que a gente é enganado tão facilmente por um monte de propaganda enganosa que a gente vê por aí afora. Nós temos ministrado um seminário sobre maturidade espiritual já há alguns anos. E é impressionante como a gente percebe que muitas vezes as pessoas ainda caminham num processo de imaturidade espiritual. Não estou falando da questão da maturidade biológica, eu estou falando da maturidade espiritual. Maturidade espiritual, ela não é definida por tempo de igreja. Você pode ter 30 anos de igreja e continuar menino na fé. Você pode ter 30 anos de ministério e continuar imaturo quanto à sua fé. Porque o que garante maturidade espiritual para mim e para você é o quanto nós nos submetemos à ação da cruz em nosso caráter. Eu estou deixando a cruz me tratar ou não? Eu estou permitindo que Jesus verdadeiramente molde a minha vida e o meu caráter segundo a sua palavra? Ou ainda estou alimentando um processo de vida religiosa que me anestesia para as responsabilidades cristãs? Então, tendo dito isso, o texto de João 14 vai nos apontar algo
que dentro dessa perspectiva aqui foi gerado no meu coração. Em 2013, Deus começou a construir no meu entendimento algo sobre altar. Eu quero falar um pouquinho sobre altar hoje. Já estou falando, né? E nesse processo, eu sempre procurei ter uma visão bíblica muito prática. Todas as vezes que eu ia estudar a palavra e preparar algum tipo de sermão, ou estudar para aprender, porque é o que eu precisava, eu ia buscar aquele entendimento e buscar uma forma prática de viver aquilo. Eu estou lendo algo e perguntava para o Senhor, Deus, como eu faço isso aqui na prática? Como eu coloco isso aqui verdadeiramente em andamento na minha vida hoje, agora? Como eu faço? Porque conhecer a palavra apenas para poder dizer que eu conheço versículos não serve de nada. Agora eu preciso fazer aquilo que o Tiago diz, olha, eu preciso ser ouvinte, mas praticante da palavra. Então, eu ouvia muito sobre altar. O crente precisa ter um altar, o crente tem que buscar um altar, nós temos que ter um altar pessoal. Mas eu ia para o Senhor e falava, Deus, na prática, como é que é isso? Como que eu edifico esse negócio? Como que eu construo esse altar? O que o Senhor espera que eu ofereça lá? Como que é isso de verdade? Me ensina isso de maneira prática. Então o Senhor começou a me levar em alguns textos, e o primeiro foi João 14. Acompanhe na sua Bíblia aí. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vai, como podemos saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por... Segura aí. Quando eu ouvia a ministração do pastor José Rodrigues, lá no meu intensivo, em janeiro de 2013, e ele falava sobre altar e pregava sobre altar, eu ouvi no meu coração a seguinte frase, o véu do templo se rasgou, e você tem livre acesso ao Santo dos Santos, mas o caminho não mudou. Bom, a primeira parte dessa expressão ficou muito clara para mim imediatamente. Jesus, quando tinha ido à cruz, ele disse, está consumado, e o que aconteceu lá no templo? O véu do templo e o que isso significava? Que a partir daquele momento, nós tínhamos livre ao Santo dos Santos, não era mais um lugar restrito ao sumo sacerdote uma vez no ano. Agora, através do sacrifício de Jesus, qualquer um de nós poderia entrar nesse lugar e ter comunhão com Deus. Então, mais uma vez, eu orei em cima daquela frase que eu tinha ouvido no meu coração e falei, Senhor, não entendi. E mais uma vez a frase veio, você tem livre acesso à presença de Deus, mas o caminho não mudou. E essa parte do caminho não mudou é que eu não consegui entender. Como assim o caminho não mudou? Então o Senhor me levou para João 14. E é exatamente o questionamento que Tomé faz. Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? E ali o Senhor começou a me mostrar, a fazer no meu entendimento, me trazer discernimento, de uma forma muito simples, a realidade da igreja dos nossos dias. O porquê que as pessoas não conseguem encontrar Jesus. O porquê que as pessoas estão vivendo a sua vida cristã sem qualquer propósito, sem verdadeiramente ter uma experiência real com Cristo, sem verdadeiramente ter um comprometimento com Ele. Nós estamos usando da igreja como uma prestadora de serviço. A gente vem para o culto para que a prestadora de serviço nos ofereça a melhor prática possível. Então eu quero um banco confortável, eu quero um louvor ungido, viu, irmã? Louvor tem que ser ungido. Porque eu estou pagando, quer dizer, eu estou devolvendo meu dízimo. Mas eu quero, o negócio é consagrado, eu quero unção, eu quero a igreja subindo, o céu descendo, eu quero o mistério, escada descendo, o anjo entregando, eu quero um negócio violento. Não é? Quem for pregar aí, ó, eu quero a palavra que venha direto aqui, ó. Eu quero sair daqui achando que eu sou o cara mais legal, mais bonito, mais nota 10 do mundo. Eu quero a palavra que venha falar direto na minha alma.
não é? Com a dose aí de autoajuda, vem falar coisa boa para mim. Porque afinal, eu passei a semana inteira ralando, enfrentando meus problemas, os meus desafios, eu quero chegar no domingo à noite e sair daqui certo de que eu sou o cara mais legal dessa terra. Só que muitas vezes, na verdade, irmãos, o que vai acontecer vai ser exatamente o inverso. Porque a nossa visão de estar fazendo a coisa certa pode não estar alinhado à visão de Deus sobre a coisa certa. Quando a arca da aliança estava na casa de Abinadab, passou 70 anos na casa de Abinadab, Abinadab era um judeu, a arca foi levada para a casa dele pelos filisteus, que não resistiram à presença da arca na cidade deles, porque Deus estava punindo severamente em cada cidade que a arca chegava, quando a arca foi levada no tempo de Eli. Então a arca chega na casa de Abinadab e lá fica, esses anos todos. Uzá e Aiô eram filhos de Abinadab. Então Davi, lá em 1 Crônicas 13, ele vai dizer assim, olha, vamos trazer a arca do Senhor de volta para cá, porque não a consultamos nos dias de Saul. Eu pergunto a você, Davi estava fazendo a coisa certa, sim ou não? Me ajuda a pregar a igreja, sim ou não? Davi estava fazendo a coisa certa, trazer a arca, estava ou não estava? Estava. Davi estava com as motivações corretas, sim ou não? Opa, claro que ele estava. Então por que Uzá morreu? Se ele estava fazendo a coisa certa, se ele tinha as motivações certas, por que Uzá morreu? Porque, irmãos, mesmo a arca, 70 anos na casa de Abinadab, não foi suficiente para que os seus filhos se dedicassem a aprender o que verdadeiramente eles tinham que fazer com ela. Não adianta a gente estar na igreja só. Não adianta a gente só estar aqui participando do culto. Não é suficiente só você ter o seu nome no hall de membros. Se eu e você não aprendermos o que fazer com a presença do Espírito Santo que está dentro de nós, toda a nossa convivência aqui será inútil. Nós vamos entrar e sair desse lugar sem entender verdadeiramente o propósito disso. Nós vamos entrar aqui esperando ser servidos, quando na verdade deveríamos entrar aqui entendendo que somos nós que temos que servir. Nós vamos entrar aqui esperando que as pessoas façam algo por nós, ao invés de entender que nós temos que entrar aqui pensando o que eu posso fazer pelo meu irmão. Nós chamamos de texto áureo da Bíblia, João 3,16. O que está escrito em João 3,16? Me ajuda aí. Porque Deus, segura aí, o amor é uma resposta. Isso é o amor. Deus amou o mundo. O que ele fez? Ele deu uma resposta. E a resposta do seu amor foi o seu próprio. E ele deu o seu filho para quê? Para que todo não pereça, mas tenha. Agora o que diz 1 João capítulo 3, verso 16? Assim como Jesus deu a vida dele por nós, nós devemos dar as nossas vidas pelo nosso próximo, pelo nosso irmão. Porque o amor é uma resposta. João, capítulo 14, Jesus vai falar que o verdadeiro amor é quando eu guardo os seus mandamentos, assim verei quem são aqueles que me amam, aqueles que guardam os meus. Então o amor é uma resposta. Como eu mostro que eu amo Jesus? Guardando os mandamentos dele. Porque ele provou o amor dele por mim enviando o seu filho. Só que a gente entra no contexto de igreja e a gente pensa que fazer parte de uma comunidade cristã é estar aqui com os nossos problemas, com as nossas circunstâncias, com as nossas situações, querendo que alguém coloque a mão na nossa cabeça e ore por nós para que o nosso problema seja resolvido. Alguém, por favor, ora por mim porque eu tenho um problema. Irmão, eu sou pastor, Deus me chamou para isso. Mas eu tenho uma veia profética, às vezes, que me coloca numas enrascadas. Teve um dia na igreja que eu neguei oração, pastor. Não sei se é pecado, não. Depois você ora por mim. Mas eu neguei oração. Eu falei, eu não vou orar por você. De novo, não. Não tem cabimento. Mas todo domingo? Não oro mais. Mas por quê, pastor? Porque era uma circunstância da qual eu já tinha dado uma centena de orientações. E nenhuma foi seguida. Uma certa vez uma irmã, eu conto esse testemunho porque ela contou e ela me autorizou a contar, amém? Porque isso foi cura na vida dela. Uma irmã me procura no gabinete e diz assim, pastor,
me ajuda em oração. Por quê, filha? Não, porque o diabo está se levantando. Logo terceiriza a responsabilidade, né? Ele já tem a parte de culpa dele mesmo, então vamos colocar a culpa toda, né? Ó, o diabo se levantando. É mesmo? O que aconteceu, filha? Não, pastor, está se levantando lá no meu trabalho. O meu chefe, lá na repartição que eu trabalho lá, tem 10 funcionários, mas ele só manda eu fazer as coisas. Tudo é eu. Aí eu faço, ele fala que está errado, manda fazer de novo. É o capeta. Está se levantando contra mim. Aí começa com aquela linguagem que crente se amarra, né? É o deserto que eu estou passando, é o vale, é o gigante. Aí começa, né? Aquele drama. Mas coisa boa, irmão, é orar. Porque na hora o Espírito Santo deu aquele estalo assim, eu falei, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você aqui, ó. Do céu, viu? Fresquinha. Eu não sei se o seu chefe ele é crente, ou se ele é como Faraó. Mas quem está usando é Deus. Como assim, pastor? Eu falei, minha filha, vamos conversar aqui, de verdade. Você está dizendo para mim que você está com esse problema lá, não é isso? Mas deixa eu falar. Você não é submissa a seu marido, que eu sei. E você não é submissa a seu pastor, porque tudo que eu falo para você fazer, você não faz. Eu falo para você orar, você quer ver novela. Eu falo para você parar de brigar e ler a Bíblia, você só quer saber discutir com seu marido. O que Deus fez? Levantou um chefe que você não pode dizer não para ele. Ó que lindo, é Deus purinho. Se eu fosse você, não jejuava não, você ia passar fome. Porque isso é Deus do início ao final. Mas pastor, eu falei, olha, dica para você, dica. Deixa Deus tratar que dói menos. Ele quer te ensinar. Pastor, mas como que pode as coisas serem deixadas? Eu falei, vem cá, se eu não estou com a memória ruim, era você no domingo, no culto de domingo à noite, cantando com as mãos levantadas lá. Seja tudo em mim, Jesus. Vem fazer sua vontade na minha vida, que Ele cresça, que eu diminua. Hein? Sim ou não? Não é assim? O que fazer quando Ele vem? Quando Ele vem, essas coisas acontecem também, irmão. Entra na minha casa, entra na minha vida. Opa, vou entrar. Olha para a pessoa linda que está do seu lado e fala para ela assim, ó, Deus ouve a oração, viu? Você acha que Deus não está ouvindo as orações que você faz, não? Senhor, eu quero mais de Ti na minha vida. Opa, então vamos lá. Para mim colocar mais de mim na sua vida, eu tenho que tirar mais de você daí. Como estão entendendo, irmão? Então nós precisamos discernir que muitos desses processos que Deus começa na nossa vida, que a gente diz que é o diabo, é Deus querendo trabalhar seu caráter. Como é que Ele vai ensinar você domínio próprio sem colocar alguém do seu lado para tirar sua paciência? Hã? Sabe quando você está no trânsito, dirigindo, aqui em Taguatinga então, que é bom demais, né? E aí você está andando na pista feliz da vida, e alguém vai e fecha você. Qual a primeira coisa que você fala? Glória a Deus. Não é assim? Abençoa, Jesus, esse irmão que está querendo se matar, está querendo me matar com ele. Guarda a vida desse abençoado, tira todo o espírito de suicídio. Não é isso que você faz, irmão? Hã? Quando você está em casa, o menininho abençoado, filho de crente, né? Aquele abençoadinho com um pratinho de comida, deixa o prato de comer no chão, cair. Louça para todo lado, comida para... Qual a primeira coisa que você fala? O menino abençoado, Jesus. É uma bênção. Um menino de Deus, né? Que bom que tem mão, glória a Deus, né? Ou não? Então é importante a gente avaliar que muitas das coisas das quais nós estamos buscando em Deus para transformar na nossa vida, quando Ele começa a fazer isso, a gente começa a reclamar. Por quê, irmão? Por um simples princípio. Deixa eu fazer uma pesquisa de campo aqui. Gripe é uma... febre é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Quem acha que é ruim, levanta a mão. Quem acha que é ruim, levanta a mão. Você acusa, não tenha medo não. Quem acha que febre é coisa boa, levanta a mão. Quem não acha nada? Cuidado, viu, irmão? O muro não é um lugar legal para você ficar. Ficar em cima do muro não é bom. Eu não perguntei o que é agradável, eu não perguntei se é confortável, eu perguntei se é bom. E febre é bom.
Por que bom, pastor? Porque ela aponta que existe alguma coisa errada dentro do seu organismo. Tem alguma coisa lá que não está legal. Então a febre vem para mostrar para você, dizendo, ei, abre o olho, tem coisa errada. Entenda algo, as doenças mais mortais, irmãos, são aquelas que são silenciosas, que quando você descobre, já não tem mais o que fazer. Então o tratamento de Deus nem sempre vai ser agradável, mas vai ser bom. O tratamento de Deus nem sempre vai deixar você numa situação confortável, mas é o melhor para a sua vida. A palavra nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu. A palavra bem aí, no grego, ela está ligada a um processo de saúde, a um processo de algo que está saudável. Então as coisas vão cooperar para você ficar saudável e não para você ficar confortável. Talvez tudo que você precisa hoje é não ficar confortável. Como assim, pastor? Porque o propósito de Deus na sua vida, meu irmão, é levar você para o céu. E se isso implica em fazer com que o seu conforto seja movido, para você aprender a buscar mais, para você aprender a orar mais, para você aprender a se dedicar mais, Ele vai fazer. Ele vai fazer. E Ele vai fazer para o nosso bem. Eu perguntei no início aqui quantos eram pais de moças. Há muitos pais aqui. Eu vou contar uma experiência que eu tive com a minha filha, que me ensina muito sobre a paternidade de Deus. Quando a Esther estava aprendendo a andar, lá em casa, tem aquelas pedras Pirinópolis, que é da estrada onde o carro passa. E aí ela estava andando naquela estradinha lá. E aí, quando ela estava aprendendo a andar naquela estradinha, ela tropeçou e caiu com o joelhinho no chão, com a mãozinha. Eu estava na casa, lá em casa estava tendo um momento de família, um churrasco. Estava lá com a minha esposa, com a minha mãe, com a minha sogra. Logo quando a Esther caiu, todo mundo já se levantou doido para ir lá acudir, né? Aí na hora eu gritei, opa, para todo mundo. Volta, deixa ela lá. Não, mas ela, deixa ela lá. E eu comecei a falar com ela de onde eu estava. Filha, levanta. Pode levantar, não foi nada, não levanta. E ela chorando, aquela cara, né, aquele drama. Aí ela foi levantando devagarzinho. Aí veio andando igual um robozinho, como se tivesse quebrado o joelho, né? Chegou perto de mim, onde eu estava. Eu dei uma batidinha, tirei o cisco de poeira que estava. Tinha nada. Falei, pronto, está zerada. Pode continuar. Olha lá, vai para o próximo tombo. Porque o nosso Pai, Ele olha para nós e o que Ele quer fazer que a gente entenda e aprenda é que o seu ensinamento vai nos levar a um crescimento. E não existe uma outra maneira de aprender as coisas que não seja na prática. Se eu ficar protegendo ela de tudo, ela não vai aprender. Ela não vai aprender a andar, não vai aprender a andar de bicicleta, não vai aprender a fazer nada. E ela não vai entender que o Pai está ali. Se precisar, se for uma coisa mais séria, eu estou pronto. Mas eu preciso ensinar para ela que ela precisa tentar primeiro por ela mesma. Isso não é ser independente, isso é crescer. Então sabe por que eu neguei a oração para aquela irmã aquele dia que eu falei para ela, você tem que parar de me usar como amuleto espiritual, não você só amuleto espiritual mais. Você vai para casa e obedeça o que está escrito na palavra, porque é isso que dá certo. É curioso que nós queremos que alguém coloque a mão na nossa cabeça e ore por nós para que as coisas dêem certo, mas a gente não quer pegar a palavra e se curvar a ela. Hoje nós não conseguimos ver onde está Jesus, porque nós estamos procurando Ele no lugar errado. Não conseguimos discernir esse caminho, porque estamos procurando Jesus na terra. Estamos procurando Jesus nas coisas deste mundo. Estamos procurando Jesus no dinheiro. Estamos querendo procurar Jesus na condição financeira. Estamos procurando Jesus como um solucionador dos nossos problemas, mas Ele quer mais do que resolver nossos problemas. Ele quer tratar a raiz deles. É um tempo, irmãos, onde a gente tem que entender, ou a gente abandona os analgésicos espirituais, e a gente começa a buscar um tratamento real, ou nós vamos ficar nessa caminhada de sofrimento, de decepções, sem entender a nossa vida cristã. Por que eu não avanço? Por que eu não consigo, avançar? Por que a minha vida espiritual não progride? Por que eu estou tão vazio de Deus? Como pode, irmão? Viver uma vida cristã vazia de propósito, vazia da presença do Espírito Santo, vazia da presença de Deus. Ligamos o botão de automático,
vai naquele processo de frequentador de culto, entra, chega quase no horário, quase levanta a mão na hora do louvor, quase, faltou pouco, não é? A palavra foi tremenda. Falou sobre o quê? Não lembro não, mas foi tremendo. E a gente vai vivendo essa vida, achando que está tudo bem, achando que está tudo ok. Não, amanhã eu vou para o meu trabalho, está tudo bem, eu estou empregado, estou trabalhando, estou pagando as contas. Não, está tudo bem, meu carro está lá na garagem, estou pagando as prestações, está numa boa. Não, meus filhos estão estudando, estão numa escola. Está tudo bem. Não, não está tudo bem. Não está tudo bem. Para ver se está tudo bem, você tem que fugir da aparência deste mundo e da falsa sensação de estabilidade que ele proporciona. Você tem que olhar para dentro. Como está o seu altar? Quanto tempo faz que você não ora? E eu não estou falando dessa oração que você faz quando chega no culto aqui para querer mostrar para as pessoas que você é espiritual, não. Porque tem isso, né? Não ora hora nenhuma. Chega na igreja, o cara dobra o joelho. Aleluia. Ninguém me toque, eu vou orar. Como assim, irmão? Qual foi a última vez que você abriu a sua Bíblia para ler mais de um capítulo? Qual foi a última vez? Quantos aqui, irmãos, já fizeram ou estão fazendo faculdade? Levanta a mão. Alto aí, você acusa. Essa é boa, amém. Você que já fez ou faz faculdade, quantos já precisaram passar uma madrugada fazendo trabalho, TCC, estudando? Quem já precisou? Amém? Qual foi a última vez que você passou a madrugada orando? Orando, viu? Não era na igreja, quase dormindo e acordando, não, orando. Fiel, firme, clamando. Hã? Você lembra qual foi a última vez? Quantos aqui trabalham pelo menos 6 horas todos os dias? Alguns 6, outros 8, né? A maioria de nós aqui trabalha de segunda a sexta, alguns até sábado. Não é assim que a gente trabalha? Agora é curioso, né? Porque a gente trabalha 6, 8 horas. Mas se o culto passa de 2 horas, o irmão quase endemonia na cadeira. Esse culto não acaba mais não, pelo amor de Deus. Quando esse pastor vai calar a boca, alguém leva a plaquinha para ele lá, acabou o culto. Porque eu não posso passar 2 horas dentro da igreja. 6 horas eu posso passar trabalhando, agora 2 horas na igreja é um absurdo. Absurdo. Você trabalha 5, 6 vezes por semana. Às vezes tem 2 cultos na semana, 3 no máximo, você acha um absurdo. Aí tem 2 cultos na semana, um culto no domingo, o pastor inventa evangelismo no sábado. Esse pastor não está orando, não. Sábado é o dia sagrado do descanso. É impressionante, irmãos, como a gente está disposto a se sacrificar por aquilo que a gente diz que não é prioridade. Porque se eu for perguntar, eu tenho certeza, se eu for perguntar aqui, irmão, qual é a sua escala de prioridades? A maioria de nós vai falar, primeiro Deus, aleluia, todo mundo é crente, né? Depois família, ó, que legal, né? E depois, aí alguns vão falar que é trabalho, outros vão falar que é a igreja, outros vão falar sei lá o quê. Mas é interessante que essas 2 coisas geralmente não mudam. Deus é a prioridade da minha vida, absoluta. Depois a minha família. Engraçado, você dedica mais tempo do seu dia para aquilo que não é prioridade do que para aquilo que é. Se o seu relacionamento com Deus é prioridade na sua vida, por que você não consegue encontrar tempo para orar? Se você diz que a sua família é prioridade na sua vida, por que você não consegue ter um dia, 1 hora para você poder passar com seu filho? Irmão, se tem uma coisa hoje que eu tenho batido violentamente, é no sacerdote dos pais. Porque a responsabilidade dos nossos filhos estarem vivendo esse tempo de depravação, a responsabilidade é dos pais. Porque nós não temos mais tempo para passar para os nossos filhos, a gente terceiriza a responsabilidade. A gente terceiriza para a escola, terceiriza para a igreja, vou levar esse abençoado para a tia da salinha para ver se ela ensina a Bíblia para ele. Não, senhor. A responsabilidade de ensinar a Bíblia para o seu filho é sua. Cadê os homens casados? Levanta a mão e diga glória a Deus aí. Ih, não, irmão, você está com a fé muito... Vou perguntar de novo, amém? Vou te dar mais uma chance. Você mostrar para essa mulher que está do seu lado aí quem é o sacerdote dessa casa, irmão. Não me decepciona, não. Cadê os homens casados dessa igreja, irmão? Melhorou, melhorou. Agora você
Vou usar uma linguagem aqui do nordestino. Você, macho velho. Quando é que você vai bater a mão na mesa e falar, desliga essa porcaria dessa televisão, perdão da palavra, senta todo mundo aqui na mesa e vamos meditar na palavra. Desliga essa internet aí, desliga esse jogo, vamos sentar aqui e vamos falar da palavra. Vamos ter meia hora para falar sobre o que a Bíblia diz. Cadê os sacerdotes? Com a responsabilidade espiritual de conduzir a sua família para a presença de Deus. Então, nosso problema, irmãos, é que a nossa vida cristã ela é rasa. Lembra que eu falei sobre a faculdade e o trabalho? Deixa eu dizer uma coisa para você aqui, ó. Vai doer um pouquinho, amém? Pode? Hoje eu vim pregar sobre a chave. Quem recebe a chave? Só que é a chave de fenda. Amém? Dá umas apertadas. Pode? Deixa eu perguntar para vocês aqui, irmão. Olha para mim aqui. Preste atenção nisso. Sabe por que você se sacrifica pela faculdade, você se sacrifica pelo trabalho? Porque a faculdade e o trabalho são prioridades para você. E Deus não é. É simples assim. Pastor, isso é um absurdo. O senhor não conhece meu coração. Eu não preciso, irmão. Porque a Bíblia fala que a gente conhece a árvore pelo fruto. Você é o que você faz. Os seus sacrifícios revelam as suas prioridades. E sabe por que eu estou falando dessa maneira? Por favor, eu não estou querendo doutrinar a igreja, não é esse o meu objetivo não. Mas eu quero fazer você refletir. Eu quero causar um incômodo em você. Eu quero causar uma crise na sua vida. Hoje talvez você nunca ouviu uma loucura dessa, mas hoje meu objetivo aqui é fazer todo mundo aqui sair daqui em crise. Eu quero que você saia daqui pensando se você é crente mesmo ou não. O objetivo é que eu quero que você saia dessa zona de conforto, que talvez está colocando você no automático, achando que as coisas estão bem, mas como elas podem estar bem se você não ora, se você não lê a Bíblia, se você não se preocupa com o perdido, se você não evangeliza ninguém? Se lá no seu trabalho, a pessoa está lá do seu lado, morrendo, indo para o inferno, perdendo a família, e você não tem coragem de falar nada. Ah não, eu sou ético. Não, meu irmão, não seja ético, seja cristão, ame a vida. Então o meu anseio é que você discirna isso. E para a gente fechar, quando o Senhor falou para nós sobre altar, eu entendi o que era ter um altar. Eu precisava buscar aquilo que eu tinha perdido durante a minha caminhada cristã. Porque a primeira coisa para a gente edificar um altar, eu tenho que reunir aquilo que se perdeu, eu tenho que refazer o altar. Quais são as pedras que o seu altar se perdeu no meio da trajetória? Será que foi a pedra da oração que se perdeu no meio da sua caminhada cristã? Ela deixou de existir? A sua oração agora se resume a agradecer pela comida? Ah, obrigado pela comida, Jesus, te dou graças. Oração depois de dormir, Senhor, obrigado, vou dormir, abençoa meu sono. É tudo isso, é só isso que você tem para oferecer? Onde está a pedra do estudo da palavra? Há quanto tempo você não abre a sua Bíblia? Tem tempo para Facebook, tem tempo para Instagram, tem tempo para ver televisão, mas não tem 30 minutos para você poder ler sua Bíblia, para você parar com as escrituras e meditar nelas. Onde está a pedra do domínio próprio? Quanto tempo faz que você continua nesse caminho de, sabe, defender um comportamento, sabe, bronco, mal educado, grosseiro? Não, porque eu sou uma pessoa sincera. Deixa eu falar uma coisa para você sobre sinceridade. Ser sincero não é você falar o que você pensa de outra pessoa, não. Isso é falta de educação. Ser sincero é você falar a verdade sobre si mesmo. É ter a capacidade de se autoavaliar. Cara, onde eu estou acertando, onde eu estou errando. Isso é ser sincero. É olhar para você no espelho e ver, cara, eu estou sendo um bom marido? Será que eu estou sendo? Será que eu estou sendo um bom pai? Será que eu estou sendo um bom filho? Será que eu estou sendo um bom cristão? Será que meu pastor ele pode contar comigo? Será que eu estou lá para dar trabalho ou para ajudar no trabalho? Será que Deus olha para mim como Ele me vê? Alguém que negocia princípios? Alguém que se alguém vier oferecer dinheiro, você vai se corromper? Alguém que se oferecer para você poder, você se corrompe? Alguém que só vai servir se você for estrela? Não, eu só vou adorar a Deus se o microfone estiver na minha mão. Irmão, quem tem altar não precisa de microfone. Quem tem altar não precisa de caixa amplificada.
Quem tem altar, ele não precisa de estar nos holofotes. Quem tem altar, ele tem tudo que ele precisa. Ele entra no quarto dele, ele fecha a porta, ele fala com Deus e Deus fala com ele. Quem tem altar não está esperando tapinha nas costas. Parabéns. Tem as listas de agradecimento no final dos eventos, é uma bênção, né? Aí pega a lista de agradecimento, obrigado, irmão fulano de tal, irmão não sei quem, irmão não sei quem, irmão não sei quem. Aí se esquece do abençoado, que ornamentou a igreja, meu Deus. A gente dá o sangue por essa igreja. Dá a vida por essa igreja. Nem se lembra da gente na hora de agradecer. Olha para o irmão que está do seu lado, eu vou terminar agora. Olha para o irmão que está do seu lado, dá um sorriso para ele, porque vai doer um pouquinho agora. Dá um sorriso para ele, você vai me ajudar. Olha no olho dele agora. Fala assim, meu irmão, sabe o que você precisa? Me ajuda aí, fala aí. Sabe o que você precisa? Você precisa morrer. Olha para mim. Olha aqui. A palavra nos fala em Lucas 9:23. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz todo dia. O altar do cristão é a cruz. E você precisa ir para lá. Essa natureza carnal que está dentro de nós querendo se manifestar, ela tem que morrer. Essa parte de nós que quer a glória tem que morrer. Essa parte de nós que quer os aplausos tem que morrer. Essa parte de nós que não consegue fazer as coisas para Deus, sem precisar de um aplauso para isso, ela tem que morrer. Porque afinal, se o que fazemos para Deus, eu não preciso que ninguém veja. Se o que eu faço para Deus, eu não preciso que ninguém me dê congratulações. Eu já fiz para Ele, Ele já viu, está tudo certo. Eu não preciso ficar mostrando para todo mundo que eu passei um pano no chão da igreja. Aquele que tinha que ver já viu, pronto. Então, quando eu entendo o meu altar, eu sei identificar o que é a natureza carnal. E quando você for para a cruz, não existe cruz de velcro. A cruz é com prego. Você tem que colocar lá a natureza carnal e não deixar ela descer mais. Para que verdadeiramente a gente viva uma vida cristã autêntica. Amém. Não vou me delongar mais, vou terminar aqui. Parte daquilo que eu falei aqui é o material que está no livro. Nós escrevemos um livro sobre esse tema, compartilhando aquilo que o Senhor nos ensinou nesse dia, nesses dias, né, que nós passamos de intensivo. E você tem condição ali de estar entendendo um pouco mais sobre isso, se assim você desejar. Aquilo que você viu aqui do trabalho missionário, você pode contribuir, verdadeiramente nesse processo, sabe? De verdade, participar disso mesmo. Nós hoje na MCM trabalhamos através da oferta da igreja. Nós não temos nenhum tipo de incentivo governamental por opção. Por opção. E tudo que é feito nesse universo de missões é feito através da oferta da igreja. Esse folder, eu pedi permissão do pastor para poder falar sobre ele. Esse é um folder que, se você decidir que quer ser um intercessor dessa causa, que quer verdadeiramente contribuir para essa causa, você vai pegar comigo aqui no final do culto. Assim que terminar, eu vou ficar aqui à frente, você pode vir pegar comigo. Eu preciso que você preencha esse folderzinho e me entregue. Você não vai passar nenhuma oferta hoje. Com esses dados, a nossa equipe lá da base em Trindade, em Goiás, vai te ligar, vai confirmar os seus dados e vai verificar a melhor maneira de você fazer essa contribuição. O valor dessa contribuição é R$20 por mês. Eu acho que subiu para 30, se eu não me engano, ok? Mas eles vão informar direitinho lá esse valor, é por causa dessa questão do aumento do dólar, porque como toda a oferta é direcionada aos processos que são lá fora, tiveram que aumentar um pouquinho o valor dessa oferta. Irmão, R$30 é uma pizza, é ou não é? Essa é uma oferta mensal que você pode fazer. Pastor, eu quero dar mais, eu posso?
Você é livre, mas o mínimo é R$30. Como eu disse, não é agora. Eles vão mandar um carnê para você, se você desejar, para que você seja um contribuinte. O que vai acontecer quando você fizer isso? Duas coisas. A primeira, você vai passar a receber no seu e-mail informações do campo missionário. O que está acontecendo lá, relatório dos missionários. E a MCM, como contrapartida...